Shalom, shalom, Boker Tov, né? Vamos começar a ler o Gênesis capítulo 2. E eu tenho uma interpretação aqui muito legal, né? Diferente dos outros morês, talvez vocês gostem também, tá? Porque aqui é feito o homem do pó da terra, beleza? Uma tererezinha aqui, ó. Delícia. Bom, vamos começar. Assim, os chamaíns e a terra foram feitos, foram acabados de todos os seus exércitos. Capítulo 2 de Gênesis. No sexto dia, o Elohim terminou sua obra que ele tinha feito, e ele descansou no sétimo dia. Então ele separou, apartou o que? O dia de sábado, tá? E aí o pessoal fala assim, mas o sábado foi abolido, né? Quem que seria o doido, né, de ir contra a ordem do Criador? Boa sorte, tá? Mas não tem que... Agora, é a semana dominical, a gente guarda o domingo, né? O estudo dominical, né? Que o pessoal fala, né? Vamos estudar no domingo. O Criador fala que é para ir no sábado, no Shabat, né? Que é para descansar no Shabat. Não é no domingo, não, tá? Então, se alguém tá te falando isso, é conversa fiada. De toda a obra que ele tinha feito. Ele descansou de toda a obra que tinha feito. Elohim abençoou o sétimo dia e separou como Kadosh. O sétimo dia é o sábado, né? Porque nele descansou de toda a obra que Elohim tinha feito. Estas são as gerações e da terra que foram criados no dia que Yahweh, Elohim, você pode ver que aqui já é a primeira vez que coloca o nome de Yahweh. Não é no capítulo 1, é aqui. Será que tem algum significado? Vou deixar você pesquisar e pensar. Que Yahweh Elohim fez a terra e os chamaíns. E toda a planta do campo que não estava na terra, e toda a erva do campo que não havia crescido, porque Yahweh Elohim não havia feito chover sobre a terra, e nem havia um homem para lavrar o solo. Quer dizer, o Criador até o então não tinha feito chover. Por quê? Porque não tinha ninguém para cuidar das plantas e semear e coisas do tipo, tá? E para lavrar o solo. Então não havia sentido. Então ele fez o quê? Relva, tá? Basicamente. Só foi chover depois de Adão, né? Depois de Noé, perdão. Depois do dilúvio, tá? Vamos lá. Mas ali, versículo 6. Mas ali subia um vapor de terra e molhou a superfície inteira do solo. Yahweh Elohim transformou o homem do pó da terra. Veja bem. Não, vou continuar. Yahweh Elohim fez o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, né? Então o homem tornou-se um manifesto vivente, um ser vivente. Peraí que eu tô com um negocinho aqui na boca aqui, vou jogar fora. Vamos entender esse negócio aqui. Pera. Ele fez o homem do que então? Do pó da terra, do barro. E aí é que tá. Você lembra que o Messias ele pegou, cuspiu no chão? Essa é a parte que eu queria falar com vocês. Fez um pouquinho de barro e passou no olho do cego? E aí o que foi falado depois? Ele voltou a enxergar, o cego voltou a enxergar, e à primeira vista, sim, quando ele abriu os olhos, ele viu homens que pareciam ser árvores andando do pó da terra. E o que uma árvore tem a raiz? No pó da terra. Israel não é a oliveira? Israel não é, né, a vinha do Criador? Na parábola lá do filho lá, que ele manda o filho no vinhedo, né? E os caras matam o filho dele lá, que ele... Para e pensa. Então Israel é a vinha.
Vamos lá. Vou tomar mais um pouquinho de água. Então, todas as coisas têm o seu tempo determinado. Primavera, verão, outono e inverno. Isso não é importante. Mas teve uma vez que eu estava doente, com problema de respiração, comecei a tomar magnésio, né? E minha respiração voltou ao normal. Depois eu comecei a tomar um pouquinho de enxofre e melhorou mais ainda. Quer dizer, estava faltando minerais no meu corpo, né? O que uma planta precisa? De nutriente, né? Basicamente. Os nossos patriarcas, né, eles passavam cinzas no corpo. Cinzas basicamente né, alcalina, né? E tem o que uma planta tem o que uma planta precisa tem em outra, 86% tem em outra. E aí é que tá. Quando a gente vai estudar a Torá, quando fala com relação a Shemitah, que você deve plantar 6 anos e depois deixar no 7º ano a terra descansar. E o pessoal fala que a terra não foi, não precisa ser mais guardada. Desculpa, eu tô com sede. Mas assim, antigamente o pessoal eles plantava por 6 anos na terra. Aí no 7º deixava a terra descansar. Só que o único jeito de você se livrar das pragas que vai nascer no próximo ano, né, no 7º ano, porque você não vai plantar nada, né? Então vai nascer a erva daninha. E a erva daninha tem a raiz profunda pra caramba, 6, 7 metros de profundidade. Ela pega todos os nutrientes que tem lá no subsolo, no fundo mesmo, e traz para a lâmina do solo, né, para a flor do solo, né, para a superfície do solo. Então aquele nutriente que tem lá no fundão, magnésio, potássio, ferro, boro, né, manganês, né, ele traz tudo para cima. E quem faz isso é a praga, que tem a raiz radicular bem profunda, e traz tudo para cima. E isso acontece tudo no 7º ano, porque no 7º ano nasce a erva daninha, né? Porque você não está plantando nada, né? Você está deixando a terra descansar. Então no 7º ano a terra era recuperada com todos os nutrientes voltando para a superfície da terra, onde que as plantas agrícolas que dão sementes, que dão frutos, né, que são as plantas que a gente cultiva nos dias de hoje, elas têm a raiz radicular bem rasinha, né? Então elas precisam da ajuda dessa erva daninha para trazer os nutrientes para cima, né? E depois, nos próximos anos, ela conseguir absorver, né? E aí é que tá. Antigamente não tinha como você combater a praga, né? Não tem veneno agrícola, não tinha veneno agrícola, não tinha nada disso. Então o único jeito de combater as ervas daninhas era metendo fogo na terra. E aí é que tá. A maioria dos solos no mundo todo é tudo ácido. E quando você mete fogo, né, na pastagem, o que acontece? As cinzas vai transformar aquele solo que era ácido, né, com pH neutro de novo, né? Pronto para ser plantado. Então, ao mesmo tempo que as ervas daninhas nascem e trazem o nutriente para cima, né, ela também, né, com as cinzas, ela alcaniliza um pouco mais o solo, deixando o pH neutro. O que eu quero dizer com isso, pessoal? Os nossos patriarcas passavam cinzas na pele. Né? Será que era para deixar o corpo um pouco mais alcalino? É porque quando a gente nasce, quando a gente é criança, né, nosso corpo é alcalino. E conforme a gente vai crescendo, né, o corpo vai ficando mais ácido. Conforme a gente vai envelhecendo, o nosso corpo vai ficando mais ácido. E aí a gente fica mais suscetível a doenças. Né? Antigamente, hoje em dia, vamos supor, você vai no médico, você vai num especialista, primeira coisa que ele vai receitar para você, né? Eu vou te dar um suplemento vitamínico e mineral. Por quê? Porque hoje em dia os caras plantam lavoura em cima de lavoura e não deixam a terra descansar. E na Bíblia fala para deixar a terra descansar. 1 ano a cada 6. Mas os fazendeiros, visando o quê? Lucro, não deixam a terra descansar em momento nenhum. Né?
E aí o que acontece? A terra não se recupera, né? Então, toda vez que você vai no supermercado e compra um pacote de arroz, um pacote de feijão, um pacote de lentilha, né, um amendoim, né, você acha que tem a quantidade de nutrientes suficiente que você precisa? Não, não tem. Porque senão você não precisaria estar tomando, né, suplemento vitamínico e mineral. Né? Então, tipo assim, por os caras não deixarem a terra descansar, né, o alimento que a gente está consumindo, né, está ficando sem nutriente. Está vindo sem nutriente. Né? Ferro, manganês, potássio, boro, por aí vai, tá? E aí é que tá. Você já reparou que a cada dia que passa as pessoas estão ficando mais doentes? Interessante isso, né? Por quê? Por causa de falta de vitamina e de mineral. E por quê? Porque justamente as pessoas não deixam a terra descansar. Né? Aí o Machia vai lá e passa um pouquinho de terra no olho do cara. Né? Talvez seja isso, talvez seja falta de nutriente. Né? Você já viu aquelas curas que o pessoal, aqueles tratamentos que o pessoal fazem? Aquelas mulheradas pagam uma fortuna para tomar um banho de argila. Geralmente é argila de mangue ou argila de cinzas vulcânicas. Né? Tipo zeolita, por exemplo. Né? Limpa todas as impurezas do corpo. Né? A pele consegue absorver. Eu acho que as melhores argilas do mundo, né, as das cinzas vulcânicas, né, e a argila do mangue, né, as do mangue tem nutriente até demais, né, e o pessoal paga uma fortuna para tomar banho desses banhos de lama aí. Engraçado, né? E Israel é uma árvore. O que uma árvore precisa? De um bom solo. As pessoas, quando o cego voltou a ver, voltou a enxergar, ele voltou a enxergar o quê? Os homens que pareciam árvores. Né? Para e pensa. Né? Ou quando o Machia foi curar alguém, ele pegou, cuspiu no chão, fez um pouquinho de barro e no olho do cara. Ele reconstruiu uma parte do corpo. Os olhos. Interessante isso, né? O homem foi feito do pó da terra. Do pó vieste, ao pó retornará. Interessante isso, né? Então, muitas vezes as pessoas estão ficando doentes justamente por isso. Né? Justamente por não respeitar o quê? As regras, né, da Shemitah. A Shemitah você vai aprender mais para frente. Eu vou voltar a falar exatamente essas mesmas coisas de novo. Né? Quando a gente chegar lá. Né? Tudo ao seu devido tempo. Mas o homem tem a ver com a Shemitah. A criação do homem tem a ver com a Shemitah. 80%, né, 90% do que seu corpo, da composição carbônica do seu corpo, é o que? Tem na terra, no solo. Né? A mesma coisa também é com relação à água. Né? Você sabia que dá para você morrer de sede, por incrível que pareça, você pode pesquisar isso na internet, dá para você morrer de sede mesmo tomando água? Se a água não for uma água hidrolisada, né, o seu organismo não consegue absorver, a célula não consegue absorver, ela fica desidratada. Já ouviu falar sobre isso? Pesquisa para você ver. Né? E muitas vezes você fica doente e não sabe o motivo. Às vezes é a água, às vezes é a composição da água, às vezes você está entendendo? Aquilo que você entra dentro de você é muito importante. Né? Então vamos lá. Versículo 7. Yahweh Elohim formou o homem do pó da terra e soprou em sua narina. Soprou o quê? Urua. Sopro significa urua. O Espírito Santo, o sopro de vida. Urua HaKodesh. Né? O sopro puro. Tá? Ele soprou nas narinas de quem? De Adão. Então o homem se tornou uma nefeste vivente. Né? Um ser vivente. Que bonita essa palavra, nefeste, né? Soa, o soar dela é bacana, né? Yahweh Elohim plantou o jardim ao oriente do Éden, né? E ali ele colocou o homem, o qual tinha ele formado. Na extensão de toda a terra, Yahweh
Elohaiam, ou Elohim, cresceu toda árvore que fosse agradável à vista e boa de alimento. E a árvore da vida também estava no meio do jardim, né? A árvore da vida, aquela árvore que dá a vida eterna, estava lá no meio do jardim. E a árvore do conhecimento do bem e do mal também estava lá. Qual que foi a árvore que Adão foi comer? Foi a árvore da vida ou foi a árvore do conhecimento do bem e do mal? Estranho, né? O cara escolheu justamente a que não podia, né? E um rio saía do Éden para regar o jardim ali. E ele se dividia e tornou-se em 4 grandes rios. O nome do primeiro rio era Pison, o qual contorna os arredores de toda a terra de Avilá, onde existe ouro. Né? Ouro, ouro. Muitos cobiçam demais, né? Esse mineral aí, né? E o ouro dessa terra é Tof, é bom. Tove, se lembra do que eu falei ontem? Tove é bom. Bedelium, lá existe a pedra de ônix. Muito bom. E o nome do segundo rio é Gihon, né? Gihon, né? O mesmo contorna os arredores da terra de Cush. O nome do terceiro rio é Tigres, que é o que segue em direção ao oriente de Ashur, ou da Síria. E o quarto rio é o Eufrates. Yahweh Elohim, o Elohaiam, tomou o homem e o colocou no Gan Eden para cultivar e para guardá-lo, né? Para cultivar o jardim. Gan Eden, jardim do Éden, tá? Em hebraico. E Yahweh Elohaiam ordenou ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim do Éden tu poderás livremente comer, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal tu não comerás dela, né? Se assim você o fizer, certamente você morrerá. Ele deu aviso, né? Mas a gente que é avisado tem um livre-arbítrio. Todo mundo tem a possibilidade de seguir a Torá, né? Aqui o nosso Adam, né, o nosso pai da nossa fé, o primeiro homem, né, ele tinha o quê? O livre-arbítrio. Ele podia escolher não comer dela, mas ele escolheu justamente o quê? Então, tipo assim, você sabe aquele pai que quando você é criança, ele fala assim, filho, ó, não faça isso, porque se você fizer isso, você vai se machucar. Faça do jeito do papai que você não se machuca. Aí você vai lá, quando você é criança, você faz do seu jeito e se machuca, daí você vem correndo pro seu pai. Aí seu pai pega, dá um puxão de orelha em você e ainda fala assim, tá vendo? Eu falei pra você não fazer do seu jeito. Se você fizesse do meu jeito, você não tinha se machucado. Então, o que que é a Torá? A Torá é uma instrução de como você deve viver a sua vida. Para quê? Para que você não se machuque, para que as pedras no caminho não te machuquem. Tá? Não tem nada a ver com relação à salvação aqui. Então, o que, que eu disse ontem? Que um homem, né, pecou e foi expulso do paraíso. Veio um homem aqui para a terra para ensinar a gente a não pecar. Para quê? Para fazer o caminho inverso. Né? Retornar. Para onde? Para o Éden. Né? Quem que é esse? É o Mashiach e Yahushua. Tá? Aí o pessoal fala assim, a Torá foi abolida. Não, a Torá é uma direção, é o norte. Imagina você tendo um rei. O rei chega para você e fala assim, você chega e fala assim, ô rei, eu quero ser seu súdito. O rei fala assim, opa, então tudo bem, você está salvo pela graça. Salvação pela graça é isso. Mas agora eu vou te passar a constituição de como que as leis aqui das pessoas que vivem aqui. Né? Tenta segui-las. Né, para que você não se machuque, para que você se adapte mais rápido. Né, mas ninguém quer seguir nada. Né? Então, mais ou menos é isso. A Torá é como se fosse as regras do reino. E o pessoal fala que foi abolido. Né? Você pode ver, eu acabei de falar aqui sobre a Shemitah. A Shemitah é uma das coisas mais importantes. Né? E hoje em dia tem um monte de gente ficando doente, ou cheia de parasita, ou cheia de vírus, bactérias, né? Justamente porque o corpo dela tem necessidade de mineral que muitas vezes esses minerais poderiam estar combatendo, ajudando a combater doenças, ou reforçando o sistema imunológico. Você está entendendo?
Mas os caras, eles detestam, né, falar que o quê? Que a Torá tá certa, né? O tempo todo, né? Eles detestam que, tipo assim, que a tecnologia deles não explique o que o Papai do Céu falou há 4.000 anos atrás. Mas hoje em dia a própria ciência está provando que o quê? Que aquilo que o Papai do Céu falou há 4.000 anos atrás, né? É a mesma coisa que a ciência fala nos dias de hoje. Você entende? Então vamos lá. Por certamente tu morrerás. Eu li o versículo 17, 18. E Yahweh Elohim disse: Não é bom que o homem esteja só. Eu farei para ele uma auxiliadora idônea. Ai, aí começa os problemas do homem. Por que que o Criador fez o homem primeiro, né? E não a mulher, né? Porque se ele tivesse feito a mulher primeiro, ela tinha dado palpite. Desculpa, galera, eu não podia evitar essa piada de mau gosto. Mas é o seguinte, vocês podem prestar atenção, a maioria dos homens bíblicos caiu por causa do quê? De mulher, tá? Dos homens que estão escritos aqui na Bíblia. Então esse é um fardo muito importante que as mulheres carregam até os dias de hoje. E começa pelo primeiro homem. Mulheres, tomem cuidado para não desviarem o seu marido. Inclusive, até os anjos caíram por causa do quê? Eles foram expulsos da onde? Do Chamaim, por causa do quê? Para e pensa, né? Não foi só o homem que caiu, tá? Não foi só o rei Davi, Salomão, né? Xinxon, Sansão, né? Foi até os anjos, guerreiro. Então tome muito cuidado com isso, né? Eu falo às vezes dando risada, brincando, mas isso é muito sério, né? O homem é para ser o cabeça da casa, né? E as mulheres que muitas vezes se acham dominadoras, você está impedindo do quê? De o sacerdote da sua casa purificar a sua casa. Então tomem muito cuidado, tá? Tentem se conter, por quê? Porque muitas vezes, o que vai acontecer? O papai do céu, né? Ele vai falar com o seu marido, e ao invés de o seu marido escutar a voz do papai do céu, que nem com Adão aqui, ó, ele vai escutar quem? A sua voz. Né? Ele vai ignorar a voz do papai do céu que está falando com ele na cabeça dele, para escutar você. Então, mulher, você tem o poder do quê? De persuadir o homem, tá? Tente evitar de fazer isso, né? Por quê? Porque até os anjos caíram, tá? Então, vamos lá. E Elohim disse: Não é bom para que o homem esteja só. Eu farei para ele uma auxiliadora idônea. E na terra, e na extensão da terra, Yahweh Elohim formou os animais do campo e toda a árvore do ar, a ave do ar, e trouxeram para Adão para ver como ele chamaria. E tudo quanto Adão chamou, e toda criatura vivente, isso tornou o seu nome. Né? Quer dizer, leão, cabra, né? Ovelha. Foi Adão que deu o nome de todos os animais. Né? Adão deu o nome de todos os rebanhos, e das aves do ar, e de todos os animais do campo, mas para Adão não foi achado nenhuma ajudadora. E Yahweh Elohim fez um sono profundo cair sobre Adão, e ele dormiu. E ele tomou uma de suas costelas, né, tselot, né, e fechou a carne no seu lugar. E com a tselá, né, a costela, né, que Yahweh Elohim havia tomado do homem, ele fez uma mulher e a trouxe para Adão. Adão disse, veja bem, olha só, Adão disse, esta agora é osso dos meus ossos, carne da minha carne, e ela será chamada de Isha, porque da minha Isha ela foi tirada, da minha costela ela foi tirada. Isha é costela, tá? E Isha, né, é costela também. Então quando você chama a sua esposa de Isha, você está chamando ela do quê? Ô minha costela, vem aqui. Ô minha outra parte, vem aqui. Né? Você sempre trata a esposa com muito carinho, dedicação e boa vontade, né? Só que é o seguinte, ó, como é que tá escrito aqui, ó?
E Adão disse: esta agora é o osso dos meus ossos e carne de minha carne. Esta agora? Porque teve outra antes? Para e pensa, olha aqui esse versículo 23. Esta agora é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Será que teve outra antes? Teve. Ela tem vários nomes, né? Mas o nome mais conhecido, pelo que parece, é Lilith. Eu não sei muito sobre a história dela também, né? Mas parece que a Eva foi a segunda esposa de Adão, tá? Então, se você não sabia, agora você sabe, mas aí você vai ter que pesquisar em alguns livros apócrifos para saber. Então, foi por isso que ele falou: esta agora é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Por quê? Porque anterior a esta, teve outra. Beleza? Portanto, o homem deixará o teu pai e a tua ima, né, o teu aba e a tua ima, o teu pai e a tua mãe, e se tornará e se unirá à sua esposa, e eles serão Bashar Errad, né? Bashar Errad é uma só carne. Uma só, esse Errad aqui, grava isso, porque isso é maravilhoso, cara. Um mais um, mais um, mais um, mais um, na cultura hebraica é sempre um, tá? Então, tipo assim, ó, o homem e uma mulher, eles se unem, né? Eles têm a primeira relação, né? A mulher quebra o ímen ali, né? Na primeira reação dela, ela faz um pacto de sangue com o marido, né? E eles são uma só carne dali para frente. Você entende? Então, o que que acontece? Né? O homem não pode tirar o próprio braço, pode? Você entende? Ou tirar o próprio olho, que nem no Novo Testamento fala, né? Mais para frente a gente vai chegar lá, você vai entender, tá? Você já, você já vai pensando nisso dessa passagem aqui, tá? Veja bem, né? Então, um mais um é igual a um. Então, um homem, quando ele se une com uma mulher, e eles são Bashar Errad, né? Eles são uma só carne, né? Eles são um. Um mais um é igual a um. Né? É duas pessoas, mas continua sendo uma só carne. Não fala lá nas escrituras que o homem é o sacerdote da casa, né? E que o corpo é o templo? Esse corpo aqui, né, é os dois, né? Por quê? Porque eles são uma só carne. Você está entendendo? E para a mulher ser purificada, de acordo com o Antigo Testamento, né? Não era o sacerdote que purificava o povo todo? Do mesmo jeito também, né? Se existe um templo e existe um sacerdote, é o homem que purifica os pecados da mulher, dos filhos. Então vamos colocar assim, ó, são duas pessoas, o homem e a mulher. E aí eles têm um filho, aí vira três pessoas. Continua sendo um. São pai, mãe e filho, certo? Três pessoas, mas continua sendo um. Uma só carne. Né? Ou um templo. Aprende isso na cultura hebraica. Né? Aprende isso com os israelitas. Né? Vocês são unidos, você tem que dar a vida pela sua esposa, a sua vida pelos seus filhos, assim como o Machia deu a vida por nós. Né? O homem tem que cuidar da casa dele, dos filhos dele com todo o carinho do mundo, né? Ponto final, né? Qual que é a função do homem, do marido? Proteger, prover e cuidar, né? Ou ensinar, né? E da esposa, edificar e frutificar. Se o marido dela plantou alguma coisa, ela é obrigada a ajudar o cara, ela é ajudadora. Se ele colocou uma pedra para construir, ela é obrigada a ajudar. Ela é ajudadora, né? E a maioria das famílias hoje em dia não entende mais esse conceito. Você fala assim, ó, vamos construir uma vida para uma mulher? Ela fala assim, eu não sou construtora. Desculpa, amigo. Você tá entendendo? Tá errado, cara. Né? Vamos ser... Bom, tá... Bom, hoje em dia tá difícil para achar uma mulher decente, né? Bom, então, porque ela foi tomada de sua isha, né? Da sua costela. Portanto, o homem deixará seu pai e a sua ima, seu aba e sua ima, e se unirá à sua esposa e serão uma só carne. E eles estavam nus, o Ishi e sua Isha, o marido e a esposa, e não estavam com vergonha. E aí termina esse episódio aqui.
tá? O segundo capítulo de Gênesis. Mas, ó, veja bem, tem tanta coisa importante aqui por trás disso. Eu queria falar tanto mais, mas eu vou me conter, porque senão não vai sobrar tanto para eu falar depois quando for chegando nos próximos capítulos, que nem esse daqui do... Eu já peguei uma parte aqui que falava da Shemitah, nem deveria, eu deveria ter esperado chegar lá, né, para falar, mas assim, como esse capítulo seria muito curto, eu falei assim, não, vou falar isso agora, né, e quando chegar lá a gente vai montar outra coisinha também para, ou falar talvez a mesma coisa, repetir a mesma coisa, mas assim, não pode sair fora de contexto. Mulheres, respeitem os seus maridos. Homens, respeitem suas esposas, tá? Respeitem seus filhos, né? Respeitem os seus pais e as suas mães. Por que que o homem deixará o seu pai e a sua mãe, se unirá à sua esposa e eles serão uma só carne, né? Mas ainda assim, que o filho sai da casa do pai e da mãe, e ainda assim ele deve honrar, né, o pai e a mãe, né? O pai e a mãe físico, biológico. E além disso, honrar o pai e a mãe espiritual também, né? Tem um monte de gente aí, ó, mundo afora, que está aprendendo, né, sobre a Bíblia com outras pessoas, mas ao mesmo tempo a pessoa ela pode ensinar, mas tipo assim, puxar a orelha não, né? Isso é um bando de homem adulto, um bando de gente adulta com comportamento de criança. Quer dizer, o pastor lá na igreja ou no púlpito da igreja, ele pode ensinar você, mas ele não pode te corrigir, não pode te puxar a orelha, porque você imediatamente vai ficar ofendidinho, cara. Que tipo de atitude de homem que é essa? Né? Ou alguém pega, chama a sua atenção, alguém que está numa autoridade maior do que a sua, né? E imediatamente você começa a bater boca. O homem não bate boca, cara. Você entende? Mas as pessoas vivem numa discussão sem fim, né? As pessoas vivem hoje em dia como se tivesse num jardim de infância ou numa creche, brincando ali. Ai, amiguinho, você brigou comigo, você fez isso, você fez aquilo, tô de mal. Você tá entendendo, cara? Eu vejo, depois de tudo que eu estudei, depois de todos esses anos estudando, eu olhando para trás, eu falava assim, cara, eu era desse jeito. Não acredito que eu era um homem com esse nível de mentalidade, com esse nível de maturidade. Né? Quer dizer, jogado no lixo, né? Ou a troco de bosta sai caro. Né? Eu confesso que eu já fui desse jeito. Né? Então, infelizmente, né, a gente tem que crescer, a gente tem que amadurecer. Isso que eu estou aprendendo não se paga, isso não tem preço no mundo que pague isso daqui que eu aprendi, cara. E foi uma das melhores coisas eu ter caído, né, no colo de Elohai, ele ter cuidado de mim, né, do nosso Elohaian, ele ter cuidado de mim e me transformado na pessoa que sou hoje. Baruch Hashem Yahuwah, Baruch Rabá Yahuwah, Hashem Yahushua HaMashiach. Sem isso, né, eu estaria perdido. Bom, o vídeo já está com 33 minutos, depois eu faço outro e mando para vocês. Beleza? Shalom, shalom, Laila Tov, que a abençoe todos vocês em nome do Mashiach Yahushua. É isso aí. Tchau, tchau.